Somos todos parentes, Fael. Somos todos parentes. Entende que nós todos viemos do mesmo pai e mãe? Somos todos Cristo. Então nós nos tocamos nessa teia em muitos aspectos, em muitos momentos, em muitas oportunidades. Não quer dizer que eu só vou poder reencarnar na minha própria família. Sabe? Você veio dessa linhagem, você vai sempre reencarnar nessa linhagem. No momento em que você toma consciência e você identifica qual foi a causa que está gerando esse efeito, você muda. Nada acontece a ninguém por um acaso. A porta quem abre é sempre de dentro para fora. Ao tomar consciência da questão causadora daquilo que é com você, a causa, somos os causadores dos nossos efeitos. Todo o mais, as obsessões de todos os níveis, ela é uma aproveitadora da sua distração. O espírito, ele tem uma inteligência. Essa inteligência que veio da inteligência suprema. Então, não há a hipótese de simplesmente, até porque a própria causa é o absoluto, né? Nós somos efeito dele. Então, eu acredito muito que esse combustível que somos todos nós juntos, essa centelha, né? Essa é a metáfora, nós somos essa centelha, esse combustível, para que essa consciência una possa fazer o seu retorno. E não é um retorno fim, the end, não. O universo, né? O universo é pouco. Tudo isso que é o absoluto é uma respiração contínua, né? É um torus energético. Então, eu vou chegar e vai retornar, mas num outro nível. Só que a gente olha isso, né, da nossa forma linear. Isso não é linear. Isso é um vórtice. Por isso eu preciso de tanta massa de gente como nós vivemos hoje, nesse processo, para que esse empuxo aconteça. A gente está chegando num momento que as pessoas precisam aprender, como você falou. Aprender e aplicar. Não ficar terceirizando. Lógico, é legal um grupo. Acho que o grupo tem que ser agregador. Você enxerga que um próximo passo num sentido espiritual é tipo isso? Tá todo mundo aqui agregando, falando de ciência, falando de espiritualidade, somando, mas ninguém naquele aspecto do que precisa ser acolhido, sabe? Eu acho que é esse ponto que os espiritualistas vão chegar. Podcast Filhos do Tudo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e hoje você vai ter contato com mais uma vertente aí espiritualista. Também qual é o blend que nós podemos fazer com a ciência, espiritualidade, ciência, apometria sistêmica, contato com mentores espirituais, consciências. Como tudo isso pode interagir no cotidiano de uma pessoa? Como você pode ter consciência de certas questões, estando vivendo nesse mundo material. Esses e outros assuntos nós vamos abordar de uma forma bem ampla com Andréa Francomano. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Fael, pelo convite, por aceitar também, né, a nossa fala aqui nesse ambiente tão gostoso, que eu digo que, porque é gostoso? Porque você fala daquilo que você gosta, né? Então a gente sente como você traz, como você conduz, com essa vontade mesmo de saber e de transmitir esse conhecimento para o teu público. Quero agradecer a oportunidade também de você estar aqui nos ouvindo, e vai ser uma honra trazer um pouquinho do nosso conhecimento e aprender com vocês também. Muito bom, vamos bater um papo aí legal, energia, né, fluindo muito bem aqui. Você que está aí, já interage bem com a gente aqui, gosta já do trabalho dela, você já conhece a nossa convidada, já acompanha? Então interage aqui, deixando like, botando um comentário positivo, mandando para aquela galera que você conhece que se interessa pela temática, né? É algo super importante, pessoal. Muitos não inscritos acompanham o canal, então torne-se um inscrito. E fique até o final, porque nós vamos ter um papo cabeça aqui. Beleza? Vamos começar então. A gente estava conversando, né, que a espiritualidade às vezes ela está presente, mas em determinados momentos a gente tem uma vida racional, cargos, empresa, né? E você falou que tem uma história nesse tipo, nesse nível aí, que você tinha uma profissão muito racional, né? E aí, como é que foi essa virada de chave? Tirar o pé de algo, de repente, num momento, para mergulhar numa trajetória espiritualista?
Rafael, desde criança eu sou estranha, como a gente brinca, né? Ou normal, porque eu digo que o normal é esse lugar espiritualizado que todos somos, mas, enfim. Mas como eu, filha mais velha, filha aquela que acaba virando arrimo de família, fui assumindo responsabilidades ou querendo ser responsável muito cedo, né? A criança que quer ser adulta muito cedo. E me tornei advogada, né? Foi a escolha de uma carreira, de uma profissão. E isso me levou a ambientes muito masculinos, eu gosto de falar, né, no sentido de que os ambientes para os quais eu fui me embrenhando nessa minha área, que eu fui escolher, né, do direito, me levou para ambientes altamente racionais, tecnológicos, de desenvolvimento, de uh, o espaço, a tecnologia e tudo isso que a gente está vendo se desenvolver hoje. Então, eu também fui, né, adquirindo essa forma de lidar com a vida, de uma forma mais racional. Então, eu fiquei advogada por 26 anos, mas nessa minha trajetória de advogada, eu fui assumindo cargos, né, em ambientes público, privado, ambientes público e privado, mistos aí, né, e, e nesse período, eu estava vivendo realmente na função da matéria, né, que eu digo que eu estava no materialismo puro, que é muito aquela lógica de eu preciso me estabelecer, preciso ser reconhecida num trabalho, preciso ter um bom cargo, uma casa, filhos, correndo, aquele padrão que eu acho que está no inconsciente coletivo, né? É uma forma de pensamento também que foi criada para manter as pessoas num consumo previamente determinado, né? Porque é mais ou menos como colocar dentro de uma régua e dizer com tal idade eles vão estar fazendo isso, com tal idade isso, vão consumir assim, dentro, né, de classes ou categorias, a depender de onde aquela pessoa nasce, vive, desenvolve. Então eu estava seguindo, eu acho que esse roteiro que a gente se deixa levar por essa forma de pensamento no coletivo. E aí essa espiritualidade só aflora de uma forma mais que eu falo, a gente, honestamente, eu acredito que a maioria das pessoas, eu acho que a maioria que esteve aqui já conversando com você, começa de uma dor, né? Não é o amor que te leva para esse lugar. São raras as pessoas que, ai, nasci já completamente, né, ligado no amor e o amor é que me move. A não ser que você tenha nascido dentro de algum núcleo que te envolve nessa frequência, nessa constância, a maioria de nós vai pela dor e foi o que aconteceu comigo. Eu, nesse meu processo extremamente racional, eu tive um casamento extremamente difícil. Eu falo que eu tive os meus 7 infernos, né? Eu tive um casamento muito difícil, tive a perda de uma gestação que eu considero que foi a coisa que mais me doeu na minha história, né? Que veio para se despertar. Em seguida, eu perco meu útero, então a possibilidade de ser mãe de forma natural nessa existência já não teria mais. Aí vem decepções com outras relações, decepção no próprio trabalho, no ambiente de trabalho, e até que tudo isso vai virando um grande engodo a chegar mesmo ao fundo do poço, que você já não está mais trabalhando com o que você trabalhava, você não se identifica mais com esse trabalho também, né, porque a sua mente, a sua cabeça vai dando um looping, você começa a questionar tudo, você entra no vazio existencial. É aquele momento em que você pergunta o porquê e para que você está fazendo tudo que você faz. Qual é o sentido real da vida? Por que eu estou vivendo e sentindo e passando por tudo isso? Tem algo além de pagar conta e ter o relacionamento margarina? Tem algo além disso, né? E isso foi me levando realmente a muita dor, né? Ao ponto de eu desenvolver uma depressão na ocasião, e, enfim, e aí eu comecei a sofrer, sem consciência, obsessões de todos os níveis, obsessões espirituais. Porque eu resumi bem a história, mas esse período da minha vida extremamente relacionada aí à razão, à matéria, e logo que eu tenho a perda da minha gestação, eu despertei em mim uma memória antiga, né, uma primeira memória antiga, uma memória que já tinha sido um trauma e já tinha vivido circunstâncias que precisaria ser resolvida nessa vida.
É porque tudo aquilo que você não dá conta no passado, você volta para resolver, né? O karma, explicar de uma forma mais simples. Não é com o outro o teu problema é tu com tu, é você com você mesmo. E você reencarna exatamente para resgatar sentimentos, emoções que estão ainda te mantendo ligado aos sentidos da matéria. E aí essa alma antiga desperta, né, desperta em memória, e meio que se sobrepõe a mim mesma, né? Então, nesse ambiente racional onde eu estava, ela volta com toda aquela força de energia de mando, comando, de vamos passar por cima de todo mundo, porque o que importa é vencer, e estamos na guerra. E nessa ocasião, essa energia também desperta todos os inimigos que acompanhavam aquela existência, encarnados e desencarnados, porque nós somos um emaranhado, né? Nós estamos vivendo num enteiamento. A gente pode não perceber, mas todas as dimensões estão acontecendo simultaneamente. E aí, quando eu tenho essa queda energética com a depressão e que eu realmente sucumbo aí à dor, às perguntas sem respostas, eu começo a sofrer ataques espirituais de todo gênero. Principalmente à noite, que eu já fazia desdobramento, né, de viagem astral sem saber que era isso, né, e sem acreditar, porque dentro do meu racional, isso para mim era apenas pesadelo, em que pese algumas vezes eu acordar, inclusive, machucada, né, e eu justificava, tô roxa porque eu me bati à noite, né, tô com arranhão porque eu me arranhei à noite, e na verdade eu estava realmente sofrendo todos os tipos de obsessão. Então, quando tudo isso fica muito ruim, que é o momento em que essa obsessão começa, inclusive, a me incentivar, já que não está valendo a pena, vamos terminar com essa existência, eu vou ao encontro da minha espiritualidade nesse momento. Aí eu sou literalmente despertada, né? Não é esse despertar de consciência, tá? É o despertar mesmo, do tipo, oi, acorda. Eu fui literalmente acordada por Vó Maria, que é como ela se identifica, que dentro da Umbanda, ela seria o arquétipo da preta velha, mas ela se apresentou para mim com vestes de madre, né, de freira, sentadinha à beira da minha cama, rezando um terço para mim, olhando profundamente nos meus olhos. E foi o maior amor que eu pude, até hoje, né, eu digo que é difícil descrever um amor igual a esse. Foi a coisa mais incrível que eu senti, que não é um amor que dá para pôr em palavras, é um amor ágape, eu acho que isso é o que mais chega perto disso. Ela não disse uma única palavra, ela rezava um terço, me olhou, mas aquilo de fato me trouxe à luz, me trouxe à tona, né? E aí no dia seguinte, eu brinco que eu fui contar isso para minha psicóloga, ela olhou para mim e falou assim, olha, não tem mais como te ajudar, eu acho melhor você procurar alguma casa espiritual para entender esse processo, esses sonhos, isso tudo que você está sempre me narrando. Por sorte, né? Eu encontrei uma psicóloga que disse isso. E aí, naquela ocasião, eu fui a um terreiro de Umbanda, mesmo completamente descrente de absolutamente tudo, né? Inclusive, ao chegar lá, eu detestei tudo. Eu não gostei do cheiro, não gostei de erva queimando, fumaça, que coisa desconfortável, que gente estranha. E aí, quando eu cheguei, os trabalhos começaram a olhar, isso tudo é uma palhaçada, tá todo mundo mentindo, isso é, que preto velho, ali é um cara fingindo com um trimelique, sabe aquela coisa do julgamento mesmo e da crítica, eu estava nesse lugar. E aí eu conto que a primeira vez que eu botei o pé ali, né, e aí eu fui, quem já foi a Umbandas, enfim, deve saber que existe uma separação geográfica dentro de ambientes, né, de terreiro, que seria o espaço mágico, como eles dizem, né? Tem um espaço onde está o público e um espaço que às vezes é limitado por uma cordinha, às vezes não tem nada, só é ali. Aonde está acontecendo as incorporações, eu digo que a hora que eu pus o pé naquele ponto de energia, realmente tudo mudou na minha vida, e eu fui recebida por um preto velho, o pai Joaquim, que não me disse uma única palavra, mas eu fiquei 40 minutos sentada junto dele, ele simplesmente rezando os rezos do jeito dele, com cantos, e ali eu lavei a minha alma de séculos, era como se eu chorasse dores que eu nem sabia que eu tinha. E ali começa a minha trajetória espiritual. Eu faço um estudo dentro da Umbanda, eu me desenvolvo dentro da Umbanda,
Ali, principalmente Vó Maria é a minha grande mestra. Ela desde sempre me diz, preste muita atenção em tudo o que vai sair da sua boca, que eu vou usar, né? Aqui você não trabalha, aqui ninguém está trabalhando. Aqui todos estão estudando. Por isso que a gente diz que quem trabalha aqui somos nós. E vocês estão tendo a oportunidade de aprender, porque os ouvidos mais perto da minha boca é o seu. Todos que sentarem à frente aqui para receber um conselho, um passe, estão vindo por ressonância a você, a sua dor, a sua... E aí ela falou, entenda a dor. Não é eu sou vítima do processo, perdi meu filho, o marido, o ex-marido. Não. Da sua dor, que são a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua inveja, né? É disso que nós estamos tratando aqui. E assim foi, né? Então, ali começou uma escola, e ela também me dizia sempre, leia muito, eu perguntava o que eu vou ler, vai chegar para você as informações, e assim isso foi se estruturando. Nessa ocasião também, aí é todo um grupo, né, de espíritos ali que você vai entendendo, mas os mais presentes comigo sempre foi Vó Maria, que é um arquétipo, porque ela é uma mestra ascensionada, e a depender de onde ela se plasma para poder fazer um trabalho dela, ela vai aparecer de acordo com o que aquele grupo compreende. E o meu guardião, né, porteira, que vem muito nesse lugar de mostrar mesmo sua sombra, né? Cadê? O que é que você veio resolver aqui? E eu me lembro uma pergunta que eu fiz para ele, porque a partir daí, mas muito antes, eu sempre tive contato espiritual, mas como eu te disse, eu relegava isso, falava, não, isso é bobagem, não dava importância. A dor me fez olhar para isso. Mas eu sempre tive facilidade de ver espíritos, para mim sempre foi normal entrar num ambiente e ver o que ninguém estava vendo, né? As outras presenças, né? Tanto positivas quanto negativas, ou aquelas que queriam que eu visse, né? Por alguma razão. Ao ponto, inclusive, de auxiliar pessoas, né? Assim, porque, olha, pediram para eu te falar que você, né, tem uma pessoa que está precisando de ajuda em tal lugar, então se você puder. Mas para mim isso era natural desde criança. Mas a partir desse momento, dentro desse meu desenvolvimento, isso fica muito mais atávico e mais se expressa mais. Então eu costumo conversar com os guias hoje assim, né? Não é como eu estou conversando com você. Não é alguém que se apresenta com vestimentas, não, é um ser humano que já desencarnou e está vivendo uma outra dimensão, desenvolvendo um outro trabalho, mas em apoio e suporte ao nosso plano aqui, porque as dimensões estão acontecendo. E aí um dia, conversando com o porteiro, assim, plasmado mesmo, eu perguntei para ele, né, qual que é o teu trabalho aí, afinal? Tudo bem, você é meu guardião, já entendi que guardião não é para me proteger nesse sentido, não mexe comigo que eu não ando só. É no sentido realmente de ser aquele que me traz luz. A lucidez para eu entender aonde é que eu preciso, né, me responsabilizar pelos meus atos. Mas tudo bem, eu sei que você não fica full time aqui, que você tem outras funções. O que você faz aí onde você fica, afinal de contas? Aí ele falou, bom, primeira coisa que eu faço, eu sou babá das tuas sombras. Os guardiões funcionam exatamente assim. Porque as tuas sombras é o que mais causa dano para você e para todos aqueles que são emaranhados com você. Tudo aquilo que você já viveu em existências passadas, que você não deu conta de sanear, que ainda estão de alguma forma vivendo o pequeno ego, né, ainda estão prisioneiros daquele mental inferior, cheio de bagagem de vaidade, ira ou apegos, elas não sabem que elas morreram. E elas ficam aqui causando no inferno, se é que você quer chamar isso de inferno, porque é o teu. Então, o que a gente faz é organizar isso tudo na hora para o momento em que você começar a compreender, você poder reacoplar todo o teu conteúdo útil, porque tudo isso que você viveu foi aprendizagem. O que você não deu conta, que são essas emoções e sentimentos, por isso você está reencarnada, é o que você tem que tratar. Ao ir tratando, você vai reacoplando tudo isso a você, para você se tornar um só espírito. Então é isso que a gente faz, eu fico aqui de babá dessa sua sombra. Lógico que ele não falou assim, tão delicado como eu estou falando, né, porque ele é uma figura bem emblemática.
Mas ele me trouxe muito essa consciência. Então, eles vinham sempre falando, e eu vejo essas duas figuras muito nesse lugar, né? Fazendo esse processo sistêmico. A figura do pai e da mãe, né? Muito presente. E isso foi, né, se desenvolvendo mais, até que chegou um momento em que a Umbanda já não era um lugar que eu me identificava mais com aquilo que estava mesmo se apresentando para mim como possibilidade de levar a minha fala, né, o que eu tinha ali compreendido para o outro. Ali nesse momento também acesso, ou sou acessada, né, eu acho que eu fui acessada, que ele acorda, né, faz alguma coisa por uma outra consciência antiga, que é de Helena, em que fala para mim: olha, nós vamos terminar nossa obra, porque nós combinamos isso. E aí começa uma jornada, então, de me desconectar de religiões, porque não dava mais para você falar para todos ligado ou vinculado a alguma religião. Até porque as religiões também não traziam, não dão conta daquilo que é o que a gente fala hoje. E aí, como estava se formatando um método, vou chamar assim porque é mais fácil, um método que é novo porque a gente é disruptivo na hora que junta vários assuntos dentro de um tema só e transforma ele, né, metodologicamente num caminho. Mas de um ponto de vista do que o contém, do que ele é ancestral, ele é primordial, ele é algo que pertence a todos nós, porque como diria, né, Platão está no mundo das ideias, nós só coletamos essas informações, decodificamos, reunimos ela com o nosso conhecimento e estamos hoje transmitindo esse conhecimento para as pessoas através do que eu botei um nome, apometria sistêmica, por uma razão. Primeiro porque sim, a gente atua num campo da apometria, uma boa parte do conteúdo de conhecimento decodificado dela, sistêmico, porque a gente está falando de sistema o tempo todo, que a gente podia estar falando de teia, a gente podia estar falando de emaranhados, mas a gente está falando de um sistema que deu origem a tudo, né? Todos nós viemos de um pai e uma mãe. Aliás, deveria ser, né, em nome do pai, da mãe e do filho. É que as mulheres foram retiradas desse lugar, né? Por razões que a gente sabe. Mas, na verdade, todos nós viemos de um pai e uma mãe cósmicos universais e gerou Cristo, somos todos Cristo. Essa tríade, essa trindade é o que dá sentido para a vida, existência, vida como tudo, não só a nós, né? Mas isso, no momento exato em que a gente está na matéria, que a gente mergulha na matéria, a gente se sente não pertencente mais. E é isso que causa toda a desordem no amor. Um amor não romantizado, mas um amor que educa, o amor que gerou tudo, que gera infinitamente, né? Então, isso foi formatando esse método que é a apometria sistêmica. Apometria sistêmica é algo interessante, porque dentro dos tópicos, você falou aspectos bem interessantes que eu também vejo dessa forma, mas assim, tem pessoas no mundo espiritualista que não veem dessa forma. Eu também respeito, mas faz muito sentido essa questão das apresentações dos espíritos de determinadas formas que não são extremamente lacradas assim, desse jeito e ponto. Para mim faz muito sentido isso, até porque não teria sentido ser ipsis literis, né, ao arquétipo mencionado. Então isso já é algo interessante, que eu acredito que até aos poucos a gente vai ter uma sutilização maior em relação a isso, né? A segunda coisa é que quando você mergulha nesse processo da apometria e muitas vezes conversa com muitas pessoas, nós caímos nesse assunto karma, que é muitas vezes mal interpretado, né? E as pessoas acreditam que é algo doloroso, sofrido, obrigatório. E até fácil de compreender na teoria, quando a gente conversa com algumas figuras espiritualistas, que são de respeito também, e que dizem, olha, você pode optar por estar aqui ou não, você pode se libertar disso, mas não me parece ser tão fácil, porque nós estamos aqui, não é verdade? Aí a gente vai para lá, beleza, quero me libertar. Mas eu acredito que o ponto que você colocou que é interessantíssimo, é que o próprio sentimento, às vezes até culpa, vamos colocar assim, né, nos atrai novamente. Não é nem um processo de escolha, é uma atração, é um magnetismo que faz, não, eu vou ter que voltar ali para resolver essa parada. E aos poucos isso vai se utilizando, né? E no seu método, você não tem nenhum tipo de
restrição de unir, por exemplo, a sua parte racional, a psicologia, a espiritualidade, e como que essa parte racional, estritamente ligada à justiça, a justiça dos homens, que era a tua Sim. profissão, como isso pode dar um tempero a mais aí, para você ter um pé no chão nesse trabalho? Eu falo que é importante nós termos essa consciência. Nada do que nós fizemos se anula, né, quando nós estamos numa missão. Hoje, fazendo o que eu, né, executando o meu trabalho, o meu servir, eu percebo, porque em um momento, quando eu deixei, porque eu literalmente deixei a advocacia. Eu cancelei minha OAB no momento em que eu tomei decisão de assumir esse meu lugar, né, de ser professora, de ser uma pesquisadora da alma, né, porque eu gosto muito disso, né, de ver que a gente é um pesquisador não para nunca de aprender, tanto do empirismo, da observação, quanto do estudo, né, porque as pessoas acham que a espiritualidade te entrega alguma coisa. Eu fico muito brava de ouvir isso, né? Não, a espiritualidade que faz, a espiritualidade que me entrega. A espiritualidade é você, criatura divina. Você é um ente espiritual. Se você não botar conteúdo para dentro, nada vai sair daí também. Então, tudo aquilo que eu fui, né, em termos de profissão, de aprendizagem, antes, acaba se... Hoje eu olho e falo, gente, foi perfeito, foi um baile mesmo para me trazer até onde eu estou. Então, isso me ajuda muito, na hora principalmente em que nós estamos dentro da apometria, né? Porque que é diferente da apometria do Dr. Las, é igual em alguns conceitos, mas é muito diferente na aplicação. Talvez ela se pareça um pouco com o Godinho, né? Em alguma medida, mas também tem as suas especificidades. Mas quando a gente está ali, trazendo a catarse, uma energia sua de vida passada que precisa trazer à tona aquela repetição de comportamento que ela está prisioneira numa memória antiga, o diálogo com ela é muito importante. Então, todo esse meu conhecimento, esse meu lado racional, que consegue entender por que o pensamento daquela alma está levando para aquele lugar, sem julgar. Eu acho que isso foi meu maior presente. Eu consigo fazer análise sem julgamento, né? Se você está certo ou se está errado. Simplesmente você sente aquilo e o sentimento é seu. Essa é a maior empatia que você pode ter. É saber que eu não tenho que sentir a sua dor, mas eu tenho que respeitar ela porque é sua. E você está sentindo de verdade, porque o plano da matéria é o plano dos sentidos. Essa é a experiência do espírito na matéria. Sentir. Só que porque ele sente muito, ele fica preso nesse sentido. E não consegue, né, ou se demora no projeto evolutivo, que é para todos, e está acontecendo. Não tem essa de que você está prisioneiro numa matrix, e eu respeito também o que todo mundo fala, né? O fato de respeitar não quer dizer que eu concorde, porque não faz sentido nenhum. Ah, você está preso. Sim, quem está te prendendo? E se você está preso, qual é a chave para você sair desse lugar? Porque se é uma prisão, tem chave. Né? Porque se eu coloquei lá dentro, eu te coloquei dentro. Então tem um fora. Como sai? Ninguém explica, né, essa parte. Os outros. E isso facilita muito um lugar de falta de autorresponsabilidade. Facilita muito um lugar de tem um culpado pela minha dor e vai vir um salvador para me salvar. E eu? Quem sou nessa história? Ninguém? Eu não tenho, então, liberdade de escolha? Nada? Não, não tem. Não. Isso não é uma verdade. Isso é um afastamento da verdade. Né? Então, hoje, o que todo esse meu lado racional me faz é exatamente desse discernimento. É analisar uma situação e falar, pera um pouquinho, não faz sentido nenhum isso aqui, ou isso aqui tem meio sentido. Eu sei que não há verdades absolutas dentro do plano da matéria, mas eu tento me aproximar o máximo possível da verdade, né? Da verdade que é aquilo que deu origem e que está agindo nesse plano no sentido de nossa evolução. Dizer assim, não, nunca estivemos tão ruim, não é verdade. Isso faz parte da própria evolução, estamos vivendo o período Kali Yuga, isso vai acontecer. É muito mais fácil você falar de Matrix e um monte de coisa negativa do que buscar entender a sua função aqui. Sabe, eu tenho nós temos a grata oportunidade de conversar dentro desse sistema de dimensões,
com o Tesla, a alma de Tesla, né, desencarnado, a alma dele, né, num plano que a gente chama das bibliotecas cósmicas, né, porque tudo aquilo que nós já fomos de muito útil, de muito importante, que nós deixamos de importante para a humanidade, onde se baseiam ainda os estudos, ou seja, essa biblioteca do mundo das ideias, ela existe. Aquela sua memória útil está lá, como um HD externo que está lá. Você não é mais aquilo, mas aquilo também te compõe. Você é quem você é hoje. Esse, o Fael é. Só que o Fael é um monte de conteúdos do que ele já foi também. E muitos desses, né, deve ter deixado legados incríveis aí para a humanidade. Alguns se recordam, outros ainda não. Por quê? Essa é ainda a pergunta que eu me faço. Mas o fato é que essa memória útil está disponível, tanto que você pode acessá-la, às vezes numa concentração de um matemático, vem aquela memória que te soma em compreensão e entendimento para desenvolver o que você vai fazer ali de disruptivo a partir de algo que já existe. E essas consciências, assim como os espíritos, e eu falei de Vó Maria, falei de Porteira e tantos outros, que você, né, os caboclos, cada um vai dar o nome que quiser, porque são arquetípicos para demonstrar a sua faixa de frequência, e não para determinar, não é determinista. Mas isso como uma energia, também se comunica como energia. E a gente teve a grata oportunidade de uma vez conversar com ele, e ele trouxe uma explicação que para mim faz muito sentido. E ele próprio já está reencarnado. Ele não, né? Não reencarna a própria pessoa, reencarna uma nova hipótese para poder resolver e solver as questões relacionadas aos sentimentos. Você não reencarna para outra razão. Você não reencarna para, eu vou lá continuar sendo Tesla. Não, você não volta sendo o mesmo. Mas ele, enquanto aquilo que ele precisa solver, já está reencarnado. Mas essa memória Tesla um dia veio nos contar, né, exatamente isso. Ele fala assim, aqui da onde a gente observa, como olho do observador, a gente sabe exatamente aqueles que vão conseguir dar o salto quântico, ou seja, sair para um nível de evolução, né, um passo a mais, e os que vão continuar ainda de forma errática, né, na integral. Que a vida nada mais, ele explica exatamente isso, a vida nada mais é do que uma função integral. Então, ele né, ele desenhou assim o gráfico, função N, né, o todo, e você está aqui na função X, né, pequenininho aqui, nessa régua. E aí, qual que seria a forma natural de você se integrar? Você saiu daqui do ponto zero, né, nessa linha de tempo, e foi ao encontro, se integrar com a função X grandão ali, né? Só que o ser humano não faz assim, a humanidade não faz assim, porque senão também não teria porquê a existência, porque você veio aqui para adquirir conhecimentos. Então você fica aqui, né, nessa linha, aí você desce, sobe mais um pouquinho, desce pra caramba, volta, e fica nessa erraticidade para encontrar o caminho dessa curva ascendente. Mas ela é inevitável, num dado momento, você vai. Pode ser que, inclusive, aconteça alguma coisa nesse caminho que te leve a um salto quântico. E esse salto quântico não é só sobre você, eu vou sair da Terra, vou sair da Matrix, vou sair... Não, você não vai sair de lugar nenhum. Você vai se elevar em frequência. Quanto mais você consegue ter essa consciência de que você está aqui para desenvolver o bom, o belo, o justo, né, o amor na sua essência, mas você se eleva em frequência. Quando você se eleva, tudo que está nessa frequência é possível de ser visto por você, pelos olhos que tudo vem, o olho do observador. E aí você consegue observar aos demais, a todos os outros seres vivos, que não é só o humano, com puro amor, com pura empatia. E aí você passa a servir, né? O Dharma. Você passa a ser Dharma, que o Dharma nada mais é do que você cumprir esta função de servir aquilo que você já aprendeu a todos, de você conseguir ser amor, não um amor romântico, mas o amor que educa mesmo, mas nas suas ações, não naquilo que você fala, porque o que você fala vai ser exatamente igual à sua ação. Uma coisa não vai mais se dissociar da outra. E você passa a servir como tudo está te servindo eternamente. Porque esse planeta que todo mundo reclama que é uma prisão, é muito fácil falar isso,
sem prestar atenção que você é o planeta. Você é a água, você é a terra, você é o fogo, você é o éter. Você veio nesse planeta para se olhar e está sendo servido por ele, porque a água te serve sem pedir nada, o sol, o ar, você se serve e abusa até desse serviço da natureza. O que você está devolvendo? Você não é capaz de devolver nada para essa natureza, sequer para o próximo, a você ou outro ser humano. Esse é o Dharma. É essa troca constante, né, entre tudo o que está vivo. Acho Você que eu falou extrapolei, sobre né? HD, eu achei interessante que eu uso esse termo também, HD universal, né? Um HD universal, conecta seu USB ali, né? Pega uma informação e tal. Eu uso muito esse termo, também ligado ao inconsciente coletivo e tudo mais. Eu acho interessante no sentido que uma vez, isso daí foi um mentor mesmo, não foi uma pessoa encarnada, um mentor num trabalho extrafísico, ele falou o seguinte, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, porque as pessoas costumam falar, o mentor tal tá aqui, o mentor tal tá aqui. Ele falou, ele colocou uma frase que eu reflito. Os mentores que acompanham cada pessoa nada mais são do que você mesmo num outro nível de consciência. Como é que você interpreta essa frase? Porque tem muito a ver com o que você falou, né? Da integração. Uhum. Eu tenho para mim que isso é um fato, né? Mas também temos níveis. Mas hoje eu tenho para mim que a consciência de Helena é a minha própria consciência num outro nível, né? Então é uma conversa com uma parte minha que sabe coisas que eu não sei, né? Então é exatamente essa sensação. E aí, quantas pessoas, inclusive dentro da apometria sistêmica, a gente traz isso, né, essa informação, incorporam a si mesmas dentro de trabalhos. E podem estar incorporando, inclusive, partes suas muito negativas. Quantas pessoas estão, né, incorporando a sua face mais cruel de uma vida passada que ainda acha que está vivo e que continua causando, né? E quantos estão acessando essa memória ou esse lugar onde atingiu outros níveis de compreensão e que se somam a você para a sua própria melhoria, para você concluir a sua obra. É sobre isso. Nós estamos. Isso é karma. O karma é a construção e a conclusão de uma obra pessoal. Que se ela é boa para você, né? Porque o que define se aquilo é útil e bom para todos? É exatamente isso. Tem que ser bom para você e ser bom para todos, né? Então, quanto mais você se torna abundante daquilo que você vai compreendendo, vai transformando a si próprio, vai desatando os nós dos enganos com que você se relaciona com o seu sistema, com as pessoas mais próximas e com os outros, isso vai dissolvendo, é a teia mesmo, né? Eu costumo dizer que, como eu disse, eu vejo, né? E eu vejo exatamente como teias de aranha. Então, tem aqui, nós agora, por exemplo, estamos numa, né? E que não começou agora, a gente já, não é um acaso que estamos juntos, ninguém se encontra por um acaso, então temos uma teia aqui. E você tem a sua, ela tem a dela, ele tem a dele, eu tenho outras minhas. Mas as nossas teias se tocam, como sinapses mesmo, neurais. Cada vez que, e tem aquele fiozinho, né, das teias, que é aquele fiozinho que a aranha tece, ele tão tênue, né? Mas se você já olhou uma teia de aranha, eles não são retos, né? Eles fazem alguns entroncamentos. Quando eu desato com uma pessoa próxima a mim, um emaranhado com ela, eu desatei esse nó aqui, isso aqui reverbera em todos os outros enteiamentos. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa começa a se curar daqueles sentimentos, daqueles problemas que ela traz com o outro, com a vida dela, ela está auxiliando milhares de outras pessoas e vidas. Milhares, porque nós realmente estamos conectados por essas teias invisíveis. Então, quando eu olho para isso, eu entendo que, ao fazer essa cura, vamos chamar de cura, né? Porque a cura, ela virou, assim, um jargão. Eu não gosto dessa palavra, porque parece que curou, acabou. Não, é um processo mesmo, contínuo. Processo não, ontem eu ouvi de uma aluna, ela falou, é um percurso, porque processo, né, não tem fim, né? Eu que já fui advogada sei.
percurso tem começo, meio, né, e um destino. E qual é o destino? O destino é a próxima ronda. O destino é o próximo nível. O destino, o nirvana não é o fim. O nirvana é o começo de um novo momento da sua vida. Né? Cheguei aqui e agora eu vou dar mais uma volta. Cheguei aqui, vou dar mais uma volta. E essa volta, a evolução, ela é um vórtice energético, né, que vai te levando para subir. Então, muitas vezes a gente está assim trazendo informações do nosso próprio campo, das nossas próprias consciências, que já tiveram entendimentos que talvez você esteja acessando agora, num novo nível de conhecimento, num nível atualizado, Fael. E aí, quando eu falo atualizado, não quer dizer melhor ou pior do que você foi naquela outra vida. Quer dizer, na condição que você precisa estar para resolver aquilo que você veio resolver. Porque, aí, trazendo aquilo que você falou, muitos falam do karma, e que você escolhe, enfim, blá. Eu não diria que é uma escolha pessoal, dizer assim, eu vou voltar com uma doença XPTO, porque assim eu vou aprender mais. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais que os nossos sentimentos vão deixar marcas que vão nos fazer olhar para isso, para a gente resolver. Mas não é uma escolha deliberada minha de dizer, eu vou vir assim porque assim eu resolvo aquilo. Não. Aquilo está registrado, é um registro. E aquele registro vai precisar ser decodificado por você. É como um mapa. E talvez para você decodificar, você precise viver aquela situação para chegar àquela resposta. Dentro da apometria, uma coisa que a gente, sistêmica, uma coisa que a gente observa muito, as pessoas retraumatizam ou ressentem, eu gosto muito de usar essa palavra, ressente, na primeira infância. É a hora em que você vai entrar em conexão com aquele processo, com aquele percurso que você veio continuar. Porque você vai olhar para um pai, olhar para uma mãe, vai olhar para o seu ambiente, e ali você vai desenvolver sentimentos. Talvez de abandono, de rejeição, outras. E não importa, tá? Você pode. Aí você pega qualquer família estruturada ou não, aquela criança vai, naquele ambiente, assistir aquela história para ressentir, seja ela como for. Porque pode ter 10 irmãos e cada um vai contar uma cena, vai contar uma história do mesmo fato que vai se suceder ali, porque cada um vai viver a sua hipótese. Mas normalmente na primeira infância que você já retraumatiza ou ressente, para você resolver isso na fase adulta. Né? Então, dali vai vir todos os emaranhados, todas as questões que vão ser postas para você solvê-las. É solver mesmo. A dívida karma é tu com tu, você não deve nada para ninguém. Porém, você vem com um núcleo de novela muito semelhante, porque você está ligado por essas teias com essas pessoas que já estão, de tempos em tempos, vindo com você na jornada. E aí é com essas pessoas olhando para ela novamente que você vai ressentir. Ao ressentir, você entende que quem sente, né? Quem é o sujeito oculto dessa frase? Eu sinto muito. Quem é? O eu. Então sou eu mesmo que tenho que resolver. E o ponto do trauma, né? Hoje tenta se explicar cientificamente, psicologicamente, a questão do trauma e vai escalonando até encontrar uma cena que vai retratar isso, mas muitas vezes não se vai ter um ponto final, né? Porque assim, a ciência ela não vai admitir o ponto de isso estar no ser em uma outra época, em uma outra existência, em uma outra vivência, que não é no nosso espaço-tempo, né? Então eu acredito que esse trabalho que você realiza, ele pode unir tudo isso de uma forma muito interessante, mas ouvi também em uma outra entrevista que as pessoas elas reencarnam muitas vezes com pessoas que são familiares, mas que muitas vezes o cenário é familiar, mas as almas que estão ali, elas não conviveram, mas têm problemas similares que na matemática são encaixados ali, que é um negócio difícil pela nossa racionalidade de colocar isso, né, e falar, não, no papel, tá, beleza, eu estou convivendo com uma pessoa hoje, que é minha mãe,
mas eu nunca tive uma existência anterior com ela, mas tive com alguém similar que me jogaram aqui o jogo universal para que algo seja equilibrado, né? Como é que você enxerga isso? Porque às vezes parece papo de maluco, né? Quando alguém fala alguma coisa desse tipo, e aí dentro desse processo de apometria, com traumas e muitas vezes dores, e de repente uma pessoa que tem aquele pensamento espiritualista, mas muito linear, tipo o espiritismo, que todas as vezes os mesmos personagens se reencontram com corpos diferentes, né? Como é que fica isso, né, nesse seu método, né? Quando aparece uma situação assim, por exemplo, uma pessoa que reencarnou no planeta pela primeira vez, que pode acontecer, e aí vai buscar uma vida anterior, às vezes a pessoa faz um processo que não bate com nenhum contexto histórico, né? Como é que funciona isso no teu trabalho? É, é tantas nuances, né? Primeiro ponto que você trouxe aí da ciência, né? Não aceitar, né? E, na verdade, a gente está tendo um avanço com relação à ciência também nesse ponto, né? Porque se nós pegarmos o Hammer com a medicina germânica, se nós pegarmos a própria neurociência hoje, e o próprio Conselho Federal de Medicina hoje está trazendo para a mesa esse debate, esse diálogo, né, entre espiritualidade e saúde, porque entende-se hoje que você tratar uma pessoa de forma integral considera o espírito como parte desse tratamento. Então, eu acho que os avanços estão mostrando a sua, né, a face da verdade, né, que coisas que a gente brigou tanto em passados, hoje parece que está cada vez mais próximo. Vindo para cá, ainda a gente conversava sobre a nanotecnologia, né, os nanochip, agora cada vez menores, né? Eu gosto muito de trazer isso para a nossa consciência, para a gente pensar. Isso está sendo inventado por nós agora, ou a gente está acessando uma memória nossa, né, de outros níveis de consciência, onde a gente está, então, decodificando essa informação. Porque a gente sabe que no plano astral, por exemplo, nanotecnologia, né, é um lugar comum. Nós somos chipados o tempo todo, né? O tempo todo. Eu recentemente atendi uma pessoa que recebeu um chip, né, de uma bebida muito famosa, que é toda vermelhinha, e agora no Natal todo mundo vê propaganda dela, não vou falar, mas se eles pagarem, a gente fala. Recebemos um chip, né? A pessoa recebeu um chip disso, né? E esse a pessoa fica chip, dependente dessa bebida então, que você falou. além da dependência da própria bebida, ela ativou uma outra questão nessa pessoa. A questão de um consumo latente, que ela não foi percebendo, não só o consumo da bebida, um consumo de coisas, objetos, né, um comportamento que não era próprio da sua vida, assim, que ela já tinha conseguido se libertar dessa necessidade de consumo. Aí, vou comprar mais isso, vou comprar. E de repente isso foi virando uma doença na vida daquela pessoa. Olha que interessante. Então a gente não percebe, e quem é esse? Quem é esse que está chipando? Quem é que faria isso? Nós estamos lidando com uma camada de densidade para a gente entender exatamente o plano da dualidade. Não existe certo, errado, bom e mal. Que eu falo isso, e às vezes recebo crítica, até o mal trabalha para o bem, ele só não está sabendo. Às vezes você precisa se deparar com determinadas situações para tratar aquele sentimento que você não deu conta ainda. Por isso que eu disse, o script não está todo escrito, mas existe mensagens pelo caminho o tempo todo. E até aqueles irmãos negativos mais densos também estão aqui nesse serviço. Porque eu sempre digo, a sua porta não abriu de fora para dentro, ela abre de dentro para fora. Você convidou. Você fez o primeiro movimento de aceitar aquela bebida da garrafa vermelha. Né? Você fez esse movimento. Ao dizer sim, você abriu a sua porta. Porque eu falo sempre isso, né? Nem os guardiões entram na sua casa sem pedir licença, né? Você tem que convidá-los para entrar. Quiçá qualquer outro ser. Né? Você tem uma chave aqui, uma chave que te protege, mas quanto você está em vigília ou está em desatenção com isso? Então, respondendo a essa sua primeira pergunta, eu vejo a ciência bastante já, né? Não só isso, a própria física quântica, né? Quando você começa a estudar quark, você está indo para um lugar que a ciência já está aceitando que existe muito, muito além daquilo que ela dava conta de explicar. O que é incrível, que é importante, porque tem que andar junto mesmo.
E se a gente olhar para tudo isso dentro da apometria e essa questão de na onde você nasceu, você faz parte daquela família, você está sempre se repetindo, veja, não necessariamente só como família. Quantas pessoas eu atendo que tiveram envolvimento com um processo coletivo, em processos de guerra, em processo de algum tipo de vilania? Ela está se relacionando com aquele agrupamento, não é só com quem foi seu parente. Até porque dizer parente, se você, né, eu estive com os pataxós nesse final de semana, e os povos originários se tratam todos como parentes, independente da sua tribo, né, do povo originário ao qual você está ligado, Ianauá, Pataxó, enfim, não importa. E eles se tratam todos como parentes. E ao ouvir isso, eu tive uma percepção muito clara. Somos todos parentes, Fael. Somos todos parentes. Entende que nós todos viemos do mesmo pai e mãe? Somos todos Cristo? Então nós nos tocamos nessa teia em muitos aspectos, em muitos momentos, em muitas oportunidades. Não quer dizer que eu só vou poder reencarnar na minha própria família. Sabe? Você veio dessa linhagem, você vai sempre reencarnar nessa linhagem. Como talvez aí, né, alguns grupos defendem sobre os Illuminatis, que eles se preparam tudo. Eu honestamente não acredito nisso. Falando Eu sobre família acredito real também, né? muito na família real, eu acredito muito que sim. Eles plantam uma semente tão forte de ideias que essas ideias ficam no coletivo, no pensamento coletivo. E essa linhagem que chega depois acaba sendo contaminada por essa semente, não resistindo a ela, não colocando-se. Mas acredito muito que há aqueles que quebram essa lógica também, que de repente chegam num grupo e mudam tudo nesse grupo, para o bem ou para o mal, e transformam isso numa nova possibilidade. Porque senão, se a gente colocar isso tudo como essa lógica, a gente está chamando o absoluto de burro. A gente está dizendo que o absoluto, né, que é a mente atrás da mente, está jogando um joguinho de videogame. Isso é, no mínimo, triste de se pensar e muito pequeno, porque a gente é incapaz de entender o absoluto, incapaz. O que é incognoscível, o que está acima de tudo, nós não conseguimos nem chegar perto de uma compreensão. Então, a gente defini-lo como aquele que está dando essa... Não faz sentido nenhum, porque eu não sei o que é. Agora, quando eu consigo compreender que eu estou nesse emaranhado de pessoas, nesse universo de possibilidades, convivendo em todas essas histórias em muito tempo dela, sabe o que é o mais interessante que eu consigo, né, dentro da apometria sistema que a gente vê muito? Você é o herdeiro de você mesmo. Você é o seu ancestral. Quantas vezes você está lá, né, dentro da sua dor, vivendo uma dor que não é sua, como costumam dizer em algumas técnicas, não é sua nessa existência, mas é sua de outra. Você é aquele tataravô que causou dor a um grupo de pessoas, e talvez por isso hoje você está vivendo com esse grupo. Talvez por isso hoje você reencarnou, né, dentro desse grupo étnico, porque talvez lá, naquela vida em que você teve essa experiência, você está carregando um sentimento de culpa com tudo isso, e que nessa vez você veio para olhar para o seu semelhante, o seu parente, e ter a oportunidade de olhar para ele e dizer: sou exatamente igual a vocês agora. Agora eu vejo, e porque eu vejo, eu não desvejo mais. E isso tem duas possibilidades: da aceitação de tudo como foi, ou da negação total, que vai te continuar te causando dor. E às vezes você tem consciência do que é essa dor e às vezes não. Você vai dando camuflagens para ela. Você vai dizendo que, eu estou sofrendo preconceito, as pessoas não me entendem, eu não consigo um emprego, o meu emprego é ruim, a minha relação é tóxica, o outro me faz sofrer. Isso tudo é escamoteamento de sentimentos verdadeiros. Da inveja que você sente do outro, da raiva que você sente e não colocou ela para fora porque você não sabe nem nominá-la. É isso, são sentimentos que estão te mantendo, o que muitos aí, outra história que a gente ouve muito, né? Que os arcontes estão aqui nos aprisionando.
Pô, isso é uma metáfora, gente. Assim como Adão e Eva é uma metáfora. As pessoas precisam começar a interpretar, né, de uma forma mais consciente, com discernimento. Discerna o que aquela mensagem está te contando. Os arcontes estão te aprisionando no planeta? Sim. Os arcontes são os seus 7 pecados, que quando, né, no budismo fala, cada um dessas palavrinhas, a luxúria, se esconde em 85 outras palavras. Agora pega 7 vezes 85. Quanto isso você pode estar aí num desses pecados que a gente está vivendo e achando que é o outro que é o culpado? Esses são os nossos arcontes. Quando Adão olha para o reflexo dele no lago e se apaixona, né, pela personagem e vive o ego, e esquece que ele não é o ego. A hora que ele faz isso, esse ego começa a criar os seus 7 pecados, os 7 arcontes dominam esse ego. E esse é o nosso trabalho na matéria. Ir paulatinamente evoluindo nesse lugar, né, com esses sentimentos. E como que a gente prova esses sentimentos? Nas relações, no convívio social, com os grupos, com as vivências coletivas. E aí eu posso estar reencarnando com esses grupos. E não necessariamente com os mesmos familiares, né, mas com os parentes. E aí eu trago a fala dos pataxós, né, que todos somos parentes. Isso me trouxe assim uma consciência muito grande dessa ideia. Assim, os povos originários, por exemplo, a gente teve experiências também muito fortes com eles. O senso de coletivo, ele é muito presente, mas não é um coletivo assim padronizado. É um coletivo puro, né? Algo assim que traz uma essência dentro de um grupo mesmo de espíritos que estão ali. Você vê que existe uma egrégora, algo que é inexplicável, né? E mesmo assim, existe uma intersecção com o material. Hoje em dia tem tudo isso, mas aquela essência, quando você vai mesmo para um grupo, você está ali, é algo inexplicável que se sente, né? Que é um espaço xamânico e tal, a gente tem essa pegada. E realmente é algo muito maior do que essa existência em si, né? É um grupo que está ali dentro de uma egrégora, dentro do inconsciente e tudo mais, né? Você mencionou o negócio dos chips, né? Que muitas vezes as pessoas não estão sabendo, mas estão o tempo todo lá com algum tipo de influência. E isso é muito falado no trabalho de apometria, não sei nessa vertente que você atua, mas muitas vezes é falado sobre liberação de chips, né? E que muitas vezes eles podem ser para uma finalidade de controle ou para uma finalidade, de repente, neutra ou algo. Tem pessoas até que falam que é para comunicação, já ouvi falar que existe chip para melhorar alguma coisa e tudo isso. Mas essa tecnologia, ela tem que vir de algo, né? Ela tem que vir de alguma fonte, de algum poder. Por que então, já que você deu o exemplo lá da mídia, né? As pessoas estão muito mais influenciadas por determinados tipos de, por exemplo, bebidas, marcas, né? E esse coletivo que a gente vê, por exemplo, é um filme que muitas vezes é tendência e repercute no comportamento das pessoas, né? Uma bebida, uma pessoa que é fã frenética de um outro artista que está ali também provavelmente com algum tipo de força ao redor. E aí, beleza. A pessoa chega até você e ela nem sabe por que ela está naquele estado. Já virou um emaranhado. E aí, como que o trabalho de retirada de um chip no individual pode auxiliar aquela pessoa se houve, vamos dizer assim, um trabalho coletivo, uma chipagem coletiva nesse sentido? Como é que você consegue tirar a relevância de algo ali e essa reação em cadeia que isso proporciona? Bom, primeiro que a gente não tira deliberadamente, né? No trabalho, no nosso trabalho da apometria sistêmica, Rafael, a grande diferença. Nós estamos atuando no ser humaninho encarnadinho. Né? O nosso foco não é os desencarnados, vamos chamar assim, que de repente fica muito, né, algumas
algumas vertentes espirituais aí, o próprio espiritismo, né? Enfim, os espíritas, né? Não é espiritismo, espírita, casas espíritas, fica naquela coisa da desobsessão e fica ali doutrinando. O nosso foco é no ser humano encarnado. Se essa pessoa veio buscar uma ajuda, né? Seja o que ela está contando, porque todo mundo chega achando assim: sou vítima. Ou eu sou vítima de um obsessor, ou eu sou vítima de uma magia, ou eu sou vítima porque a minha vida não vai para frente, porque eu me sinto assim. Então, esse não é bem o foco, porque hoje as pessoas que já conhecem meu trabalho já não vêm com essa, já sabem, né, que a dor que ela está vindo tratar é essa: olha, minha vida não está dando certo nisso. Mas vamos lá, você veio, a gente vai te tratar. Nesse tratamento, você toma consciência. Toma consciência desse sentimento, porque é ele que abre a porta para essa chipagem, por exemplo, que é o tema que você trouxe aqui. No momento em que você toma consciência e você identifica qual foi a causa que está gerando esse efeito, você muda. Quando você muda, é como, sabe quando você tenta colocar um chip de um sistema da A e ele só cabe no B, né? Tem lá Não é o compatível. X-Fone e o X-Fone, né? Então, se você colocar o chip daquele nesse não é compatível, é a mesma coisa. Porque, por isso que eu falo da desatenção. Nada acontece a ninguém por um acaso. A porta quem abre é sempre de dentro para fora. Ao tomar consciência da questão causadora daquilo que é com você, a causa, somos os causadores dos nossos efeitos. Todo o mais, as obsessões de todos os níveis, inclusive as obsessões por chipagem em coletivo, ela é uma aproveitadora da sua distração. Ela se aproveita da causa que você está dando. Ela não é a causadora. Isso fere qualquer tipo de princípio da vida. Qualquer princípio da vida, do espírito. O espírito, ele tem uma inteligência. Essa inteligência que veio da inteligência suprema. Então, não há a hipótese de simplesmente, até porque a própria causa é o absoluto, né? Nós somos o efeito dele. Então, se eu pensar assim, ele está chupando a gente. Entende? Que é só uma questão de bom senso. Então, a hora que você, num tratamento, toma a consciência do sentimento desencadeador daquela vivência, daquela situação, daquela condição que você se encontra, você imediatamente se torna um instrumento não encaixa mais o chip da ruim, entende? Você é para a gente trazer isso para uma metáfora, porque também não é nesse padrão, né? Dentro de um plano astral não funciona assim. Existem também os implantes, os chips que são feitos em magias, né? Praticadas por pessoas mal intencionadas, ok? Que também só vai encontrar ressonância no seu campo se achar uma causa em que se enquadre aquilo. Então, toda vez que você toma essa consciência, o passo seguinte é a permissão para a liberação disso. Que quem está dando? Você mesmo. Tem apoio e suporte de egrégora espiritual completa, né? Mas o nosso foco é esse. Eu dou esse curso de apometria sistêmica em casas espiritualistas também, né? Às vezes eu sou chamada, né? Eu tenho meu curso, que eu ministro ele para a formação de pessoas, né? Nesse método, que é um mergulho no autoconhecimento, porque você não vai querer tratar ninguém se você também não tiver, né? O médico doente quer tratar o outro doente, vai todo mundo ficar doente. Então, é muito autoconhecimento. Mas eu, às vezes, sou convidada a fazer esse curso em casas espiritualistas, universalistas, enfim. E o Porteira sempre fala muito isso, quando ele chega na casa, né? Ele sempre diz isso. Aqui, nós estamos cansados, né? Nós, quando ele fala nós, todos os guias que vocês invocam o tempo todo, entra a pessoa aqui, dá o passe, né? Limpa, e faz isso, e faz aquilo, ou você está numa casa de um banho, e manda banho, não sei o quê. Aí a pessoa, você afasta aquilo da pessoa, mas ela não toma consciência da causa. Ela vira a esquina, tem novos ali esperando por ele. Por isso que a gente não dá conta nunca de liberar, né, essa quantidade de desencarnados ou de sombras nesse lugar onde a gente trabalha. Chega, agora já é tempo de separar o joio do trigo, de entregar para cada um o que é seu. Agora assume essa responsabilidade da tua parte. Não adianta você vir aqui tomar um passe, sair e continuar com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Porque, inevitavelmente, depois de uma semana, duas,
você vai estar com novas cargas negativas no teu campo. Ou você começa a trazer essa consciência para as pessoas encarnadas, ou é inócuo o trabalho que está sendo feito. É enxugar gelo. Então, a apometria sistêmica vem nessa direção. Por isso que eu te disse, a hora que a gente traz a consciência para a pessoa, né, ela vê, porque é o olho do observador. De uma forma assim, bem resumida, o que acontece? Você está vivendo um dilema, um problema, uma dor. E tem uma parede, você não sabe o que causa aquilo. Você se sente diante de repetições de relações tóxicas, repetição de problemas financeiros, repetição de indecisões sobre carreira. Enfim, cada um vai ter a sua questão. Mas você não sabe o que é que está te deixando daquele jeito. Então tem essa parede. Com a apometria sistêmica, a gente vai olhar atrás dessa parede juntos. Mas você vai comigo não na posição de vítima mais de algo que está te acontecendo, mas como o olho do observador. Nós vamos observar a história juntos. Ao observar essa história, você vê a história por trás de todos os envolvidos, não só a sua mais. E aí você percebe e desenvolve uma coisa chamada compaixão. Essa compaixão te provoca o salto quântico, porque ao voltar você já não é mais o mesmo. Ao voltar para frente do muro. Isso é o salto quântico. Você não consegue mais olhar a si próprio e a todos os envolvidos com os sentimentos que você estava. E isso mexe uma estrutura interna que faz com que parece que tudo aqui fora mudou, mas nada fora mudou, quem mudou foi você. E a sua atitude muda, a sua fala. E não raro, porque esse entendimento, porque é rápido, a apometria tem isso, ela é rápida, né? Por isso a gente trabalha com esse spin, com algumas partes da técnica herdada aí, decodificada por Lacerda, e que vem muito antes dele, desde Atlântida, desde Hermes Trismegisto, enfim, né? Esse spin faz com que você tome uma consciência tão interna que é inevitável a sua mudança. E essa mudança, lembra os fiozinhos da teia? Como ela desatou um nozinho ali, aquele nó, vamos imaginar que é com um pai. Aquele pai que talvez não falasse com você, que você não via há 10, 20 anos, no dia seguinte, de repente, toca o telefone. Filho, tudo bem, como vai você? Vai ouvir várias vezes isso acontecer, da pessoa falar, impossível essa pessoa falar comigo, impossível, aconteceu de eu sentir vontade de ligar e a pessoa falar, nossa, pensei tanto em você. Não é impossível, esse é o campo, isso é o que acontece, isso é a magia, e é isso que dissolve guerras, porque quantas pessoas estão em guerra, né, com um outro, com um familiar, com uma relação, mandando, né, dardos repletos de veneno o tempo todo, em sono, desdobrado, né, no plano astral, no desdobro, está lá causando os infernos tudo, porque não toma consciência desse sentimento. Aí ela está doente na matéria, na vida real dela aqui, né, e está causando dano, enquanto está desdobrada também para o outro. E isso fica reverberando nesse campo. E aí, de repente, eu acordo num mau humor, e aí eu já disparo minhas flechas para todos com quem eu encontro, cheio do meu veneno, e daqui a pouco eu me sinto na necessidade de defender um território, e aí isso... Você entende que isso é um transbordamento? Esse transbordamento é o que está provocando o desequilíbrio de tudo que a gente está assistindo. Não são os eles que estão causando a guerra. Eu faço parte disso. Quando eu vou tomar a minha postura nesse lugar? E a minha postura começa em pequenas ações, no meu cotidiano, na minha vida, na minha evolução, nas minhas mudanças de comportamento, atitude, desde um animal, como eu estou lidando com tudo isso que está me servindo o tempo todo, qual é a minha postura? Que é fácil a gente criticar, né? Agora, recentemente teve a COP, não sei o quê, é fácil ficar na postura de, isso não é verdade, isso é um absurdo, tá, e aí, ô criatura divina, qual é a tua parte nesse latifúndio que você está realizando, que não é sobre levantar uma bandeira, é sobre o seu dia a dia, é sobre, como a música, né, diz, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Né? Quem é você quando ninguém está olhando você? Essa é a sua verdade. E é sobre isso que a gente trata e traz luz, né, dentro da apometria sistêmica. Porque esses pequenos gestos, essas pequenas ações, é o efeito borboleta, né? Bate a asa aqui e provoca um furacão. E essa evolução é a busca. Quanto mais você vai nesse processo de
autoentendimento, de autoconhecimento, mais você se desenvolve espiritualmente. E eu costumo dizer, desenvolvimento espiritual não traz... Adorei. Aí já limpou o ambiente, a aura aqui, já trouxe um... Ai, que delícia. Autoconhecimento leva ao desenvolvimento espiritual, mas o desenvolvimento espiritual não necessariamente leva ao autoconhecimento. Né? Isso é importante. Porque eu vejo muita gente ir para o desenvolvimento espiritual por pura curiosidade, porque quer baixar santo, porque quero ter dons, quero, né, isso, quero aquilo, quero ter poder. Olha quanta memória antiga aflorada aí. E aí fica nesse lugar, né, inclusive colocando na conta do espírito. Não, porque o meu Exu, a minha pombogira, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Então, não é uma recíproca, mas o autoconhecimento leva ao desenvolvimento espiritual, leva à conexão com todas essas frequências, com todos esses planos sutis. Ativa essa possibilidade de você receber das bibliotecas infinitas todos esses conteúdos, de você acessar suas consciências, né, que você já foi em partes úteis dela, porque você pode ter sido um algoz ferrenho numa outra vida, mas até ele tem algo de muito importante que te traz valor. A gente fica muito apegado no drama, sabe? E esquece que essas histórias também construíram o plano de evolução. A gente esquece que tudo como foi assim, e está escrevendo como está. E que não tem como eu mudar o passado, mas tem como eu escrever um novo futuro, como disse o Mano para Chico. Né? E esse futuro, quem me garante que eu já não estou nele? E isso é a apometria sistêmica, porque se eu olho lá no passado para te ressignificar em sentimentos, eu sou o futuro desse passado. Então eu já estou melhor do que eu estava, porque eu já estou me propondo a olhar. Eu já estou na decisão de mudança. E esse plano da evolução parece sutil, mas é intenso quando a gente fala em transbordamento. Aquilo que me traz harmonia, paz, que me desenvolve, que me traz consciência. Cara, eu não sei, eu vejo isso muito, né? Te acompanho nos seus programas. Quando você transborda, quando você tem um entendimento de alguma coisa, você quer expandir isso. Você quer que mais pessoas alcancem isso, mas não como alguém que vai ser o mestre ou líder deles, mas como alguém que entrega algo e fala, cara, olha isso, vai estudar, vai se pesquisar, quem sabe isso não vira algo além, que é o que eu sinto quando eu vejo os meus alunos desenvolvendo nas suas áreas, e aí eu falo, cara, é isso, vamos expandir. Essa expansão que é a abundância do amor, isso que eu estou chamando de amor, né, que essa vontade manifesta de algo bom, justo, que faz o bem a todos, né, transborda e toca o outro. Ao tocar o outro, esse outro também se transborda e toca o outro. Isso é expansão de consciência. Essa expansão de consciência funciona, trabalhei na agência espacial, né, e a gente falava disso. Você sabe por que o foguete é tão grande, né? Não, conta pra gente aí. Um foguete, ele é grandão, né, porque todo mundo tem aquela ideia, por causa do combustível. A grande parte dele é pura ambiente para conter o combustível, para dar um empuxo dele. E a parte A ogiva mesmo, onde vai a inteligência, o satélite, a pesquisa, né, em proporção, né, foguete, ogiva. Para aquele fogaréu poder fazer a combustão, né? Exato. Interessante. Então, isso daí tem uma relação com todo esse aspecto que você falou das religiões, vamos dizer assim, religiões, tá? Práticas. Porque a maioria, às vezes, sai de um templo espiritualista, muito comum na Umbanda também isso, né? Eu vivi muitos anos nesse meio, sei como é que é. O atendimento, ele é feito de forma bacana, tal, existe uma conscientização, mas tem pessoas que já programam, por exemplo, a semana dela, hoje eu vou me carregar espiritualmente, porque eu vou lá no sábado e ali vão me resolver. Só que chega um momento que começa a dar falha no sistema, a pessoa começa a não ter tanta resolução, porque daí os guias falam, ó, você também precisa participar, né? E eu vejo isso mesmo, que você falou, porque quando chega no líder espiritual, vamos dizer, e o problema está nele, ele precisa ter uma maneira de resolver, uma ferramenta de resolver, sem bater na porta de alguém, né? Então eu acredito que a gente está chegando num momento que as pessoas precisam aprender, como você falou,
aprender e aplicar. Uhum. Não ficar terceirizando. Lógico, é legal um grupo. Acho que o grupo tem que ser agregador. Você enxerga que um próximo passo num sentido espiritual é tipo isso? Tá todo mundo aqui agregando, falando de ciência, falando de espiritualidade, somando, mas ninguém naquele aspecto do que está flagelado, do que precisa ser acolhido, sabe? Eu acho que é esse ponto que os espiritualistas vão chegar. É isso que a gente acredita também, né? Um ponto do coletivo. O coletivo todo tem combustível suficiente, né, para fazer esse voo, né? E soltar, porque o foguete se lança, chega no espaço, essa parte toda se, né, solta e fica só a consciência, né? Essa parte toda, então, é a matéria. Então, eu acredito muito que esse combustível, que somos todos nós juntos, essa centelha, né, essa é a metáfora, nós somos essa centelha, esse combustível, para que essa consciência una possa fazer o seu retorno. E não é um retorno fim, the end, não. O universo, né, o universo é pouco. Tudo isso que é o absoluto é uma respiração contínua, né? É um torus energético. Então, eu vou chegar e vai retornar, mas num outro nível. Só que a gente olha isso, né, da nossa forma linear. Isso não é linear. Isso é um vórtice. Por isso eu preciso de tanta massa de gente como nós vivemos hoje, nesse processo, para que esse empuxo aconteça. Se eu pensar em termos de frequência e graus de compreensão evolutiva, né, vamos imaginar um avatar em sétima dimensão, né, que não precisa mais da matéria, porque ele já acessou um nível de consciência que ele não precisa mais do combustível. Ele já está aqui. Só que o que acontece quando você chega nesse nível? Amor. Presta atenção. Não romântico. Não romântico. Nesse nível, o amor é a única coisa que resta. O amor te faz ter consciência que, para você continuar da sétima para um próximo nível, eu preciso de todos. E de todos. Porque isso é uma constante permanente. Então, como Vó Maria fala, nesse grau que ela se encontra, ela fala humildemente do jeitinho dela, ela diz para a gente entender. Quando eu cheguei naquele ponto em que eu não precisaria mais retornar, né, e ela conta de um jeitinho humilde, não fazia nenhum sentido estar lá sem os meus. Então, eu me coloquei a servir para ajudar a todos, os meus parentes, ela fala família, a minha família. E eu perguntei para a avó, porque daí a gente já vai para a novela, né? Já romantiza. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, quem que é a família da avó? Eu sei que eu sou, e quem mais, né? Vó, quem que é a sua família, vó? Ela falou, encarnado tem mais ou menos uns 9 bilhões de pessoas. Todos são. Entende essa consciência? Esse é o movimento. E esse é um coletivo. Esse não é o nós e os outros, o eu e o eles. Não tem isso. E essas camadas densas que a gente chama negativas, habitadas por irmãos que atuam, né, nessa faixa frequencial mais baixa, também fazem parte desse processo. Também. Porque muitas vezes você só vai começar a buscar se melhorar quando você está nesse lugar sombrio. Infelizmente, né? Ou não, talvez tenha uma lógica. Porque o que é a sombra, se não você mesmo? E a sombra também faz parte, afinal de contas, somos yin e yang, somos luz e sombra, somos masculino e feminino, somos aqueles que recebemos na matéria a doação do espírito, espírito, né, yang que doa a matéria yin. Né? Então, a luz doou a matéria a sua luz. E a matéria agora gesta isso, gesta e bota isso a servir. Só que a matéria ela é tão ainda sem consciência de tanta luz que ela recebeu, que ela está só acostumada a receber, né? Ela não sabe doar, que ela não sabe soltar isso. Ela fica apegada demais. E é esse apego que mantém a gente nessas repetições de comportamentos e padrões de tempos em tempos. Isso aqui é uma metáfora, mas explica muito, por exemplo, as nossas relações humanas. Aonde nascem os nossos maiores
traumas ou ressentimentos? Com a mãe. Já reparou? Sempre. Olha só, Ou com o pai. como a figura da mãe traz muito para nós a notícia daquilo que a própria matéria que recebeu em doação do espírito. E aqui não estou, por favor, compreendo, fazendo nenhum tipo de defesa, de ismos, tá? Muito pelo contrário, faço um trabalho fortíssimo com mulheres, tenho um trabalho, né, que olha o sagrado masculino e o sagrado feminino, porque eu acho fundamental, mas a gente está trazendo isso para você pensar a respeito, e de que forma, inclusive, por conta dessa confusão toda, né, nós vivemos também o patriarcado todo, né, que também quis sufocar aquela coisa que eles não conseguiam compreender. Como assim? Elas têm esse poder de dar a vida. Não, a gente não dá a vida. A gente recebe e entrega essa vida para que ela viva a sua própria hipótese. Então, é um pouco isso que eu imagino. E assim, sem dúvida nenhuma, enquanto você precisar de um líder, de um mestre, de um mentor, para definir para você qual é o teu caminho, você ainda está preso em algum lugar das tuas memórias antigas. Porque o teu mestre habita você. Isso é a única... Essa é uma verdade absoluta, e eu dou fé. O seu mestre te habita, é esse lugar que você precisa reconhecer. Como fazer isso? Aprenda sempre. É o que eu falo. Qual é, talvez, a diferença entre uns e outros? Talvez dentro de uma régua tem quem sabe um pouquinho mais, né? Então, de repente, eu sei um pouco mais do que eu sei, né? E eu posso ensinar para quem ainda não sabe. Mas eu nunca deixo de aprender. Né? Então, é ensinar e aprender constantemente. Quando eu vi os pataxós falando, por exemplo, eles falaram uma frase, né, do grande espírito, né? Senta para aprender, aprende para ensinar. É sobre isso. E você aprende o tempo todo com tudo, com pessoas, com oportunidades, e às vezes você num julgamento acha que aquela pessoa não tem nada para me entregar. Às vezes, né, uma pessoa mais idosa, uma criança, um animal na natureza, né, um originário, ou sim, uma outra pessoa que está num nível aí, né, de ouça tudo o que todos estão falando. Eu falo muito isso, né? Duvide de tudo o que eu falo, porque é a dúvida que vai fazer você pesquisar. Não compre tudo o que eu falo achando que tem verdades absolutas aí. Estude, tire suas próprias conclusões. É assim que você vai chegar ao teu mestre interno. O discernimento é você olhar para aquilo e falar, isso faz sentido? Isso aqui, deixa eu entender a lógica. Espera um pouquinho, deixa eu ouvir isso aqui. Aí não, ouve, já sai, sabe, macaquinho de repetição. E aí, esses dias eu recebi uma mensagem, achei, né, não respondi ainda, porque tem hora que eu tenho que... Sou humana, né? Sou ser humana, então, né, tem hora assim que o óbvio me incomoda muito, o que é óbvio a pessoa... Recebi uma mensagem que a pessoa me disse assim, se você é Helena furou a bolha da luz no fim do túnel, aonde você é enganado para reencarnar novamente. Eu falei, gente, ela comprou tudo o que estão falando, fez uma miscelânea. Por favor, porque eu preciso de socorro, porque eu não estou conseguindo dormir, porque às vezes você entende que a pessoa está encarnada, preocupada com o que vai acontecer quando ela morrer. Sabe qual é o grande segredo de você estar existindo hoje? É existir da sua melhor forma. Não é sobre o que vai acontecer depois que você desencarnar, porque de fato ninguém sabe. Tudo o que a gente fala são meras conjecturas. Porque o eu humano disse, o espírito da verdade falou, porque o porteira diz, porque cada um está falando a partir do seu cenário, do seu palco, da sua estrutura de saber e de conhecimento. E cada um vai trazer o que conseguiu perceber ali. Eu, por exemplo, tenho histórias incríveis para contar do Devakan, porque eu tenho essa memória. Eu tenho. E quantos sabem o que é isso? Porque, infelizmente, alguns conhecimentos ficaram relegados a grupos que ainda falam muito difícil, né? Não é para todos. Teosofia, E né? tudo é para chegar em todos. Tudo, tudo. Mas até o discernimento para isso é necessário. E é o que a gente tem tentado fazer, falar de forma mais simples,
chegar a todos de uma forma mais simples, mas estamos falando das mesmas coisas. Entende que a ideia é você desenvolver uma pergunta tão grande na mente do outro que não resta a ele outra alternativa senão querer saber mais sobre aquilo? E não ficar, ai, porque o fulano disse, então é isso. Não é. É desenvolver um aspecto de responsabilidade, como você falou, né? Por exemplo, essas tríades de espiritualidades que se apresentam. São seres que estão aí, arquetípicos ou não, tá? Você falou do porteira, né? É uma presença que se sente, que eu sei que está com você o tempo todo, né? E as outras presenças também, às vezes é que as pessoas se apegam muito, né? A um nome, a um arquétipo, a uma situação. E eu vejo que, lógico, existem situações X, Y, Z, W em que qual tipo de referência espiritual pode ser útil ali. Por exemplo, tem livros que são dificílimos aqui de se entender, que nem você falou, Devakan, tem que ter um glossário. Beleza. Só que dá para escalonar isso para colocar numa mensagem mais acessível? Perfeito. E mais que isso, não é só uma mensagem. É transformar isso em ações práticas do seu dia a dia. Porque a mensagem é para te melhorar, né? Porque não adianta eu ter, de repente, um livro incrível, mas aquilo não trazer para todos ali uma oportunidade de colocar em prática no seu dia a dia ações que vão te melhorar. Quando eu trago a apometria sistêmica e nas nossas formações e as falas dos nossos alunos, a transformação é essa. A gente leva esse aluno a colocar na prática do dia a dia dele o melhor valor dele. Ele se torna alguém que serve algo de bom para o outro. Ele se torna alguém que troca energia com o outro. Ele se torna alguém capaz de fazer discernimento, de compreensão. Ele põe na prática aqueles ensinamentos. E ele é capaz, inclusive, que é o mais bonito, de também ensinar. Com o jeito dele, com a forma dele, com os conhecimentos que ele já tem da história de vida dele. Não raro a gente ouve, né, frases nossas sendo repetidas pelos alunos. Eu fico super orgulhosa. Não como algo assim, nossa, aquilo foi eu que falei, como assim? Não, é que sinal que aquilo tocou aquela alma e agora aquilo está fazendo sentido para ela, porque você só pode falar daquilo que faz sentido para você. Dentro de um contexto, né? Porque uma coisa é eu ficar repetindo um texto decorado. Outra coisa é aquela frase entrar num contexto do que você está trazendo. E fazer tanto sentido que aquilo incorporou a estrutura de entendimento para aquele passo que ela está dando. É isso que é botar em prática uma obra. É isso uma obra inacabada. Você vai agora falar de forma simples, falar para todos, falar sempre, falar muito. Essa é a frase de Helena, né? Ela sempre disse isso para mim, porque eu perguntei para ela um dia. Eu falei, nossa, mas qual a vantagem de ter você como uma memória antiga e né, ser uma reencarnação, né? Entendendo que reencarnação não é ser a mesma. Você reencarna, volta à carne. Você é o mesmo espírito, mas você é uma nova alma, ego. Eu sou Andréia hoje. Helena faz parte do nosso espírito e tantos outros que já fomos. Mas eu perguntei qual é a vantagem, né? Ela falou assim, nenhuma vantagem, porque as críticas vão vir vários aspectos, tá tudo certo. Agora, eu é quem te pergunto, quem é você com essa consciência aqui? E aí eu entendi, sim, e aí ela me disse, e a grande vantagem agora eu vou te dar qual é, porque nós vamos continuar uma obra que é sobre sentimentos, aquilo que a gente ainda precisa para evoluir. Evoluir para onde? Para esse lugar, que não é um lugar, é essa frequência que está sempre se elevando. E enquanto a gente estiver na matéria, nós temos ações para realizar, nós temos obras para entregar. E falaremos sempre, falaremos muito, como ela diz. Falaremos para 100. 80 não vão entender absolutamente nada, vão falar mal, vão criticar, vão falar que é uma mentirada, que é tudo invencionice, que é charlatão, a gente já ouviu tanto isso. 20 vão entender. Os 20, ótimo, legal. Mas a gente quer os 80, porque são os 80 que falam mal, que criticam, que traz os novos 100.
E aí ela conclui, ótimo, disse Pareto. É, muito reflexivo, né? E, assim, você falou de tantas variedades de possibilidades e foi tudo muito interessante para o pessoal poder refletir. Como você falou, achei legal o que você falou, eu sempre falo isso também, né? Pega tudo isso, faz suas pesquisas, filtra e vê que caminho que você dá um match aí, né? E que de repente agregou. E é por esse motivo que eu quero que você fale um pouco das possibilidades de quem gostou, se identificou e quer se aprofundar no seu trabalho, fazer parte desses alunos, né, da sua turma. Como é que essas pessoas podem agregar junto aos processos não, né? Como é que você falou? Aos Percurso. percursos que você proporciona para as pessoas. Gratidão por nos dar essa oportunidade. Rafael, nós temos o curso de formação de apometria sistêmica, né, que hoje acontece uma vez ao ano, porque ele é longo, ele é extenso, né? E começa a próxima formação agora em janeiro. Nos dias 24 e 25 de janeiro, a gente inicia. Nós temos 24 e 25 seria a primeira parte imersiva, né, desse nosso curso. Depois, em fevereiro, a gente tem mais 2 dias também imersivos. E depois a gente tem toda uma parte online que a gente permanece juntos, né? Então, essa é uma formação que ela tem a pessoa pode escolher ficar numa formação mais de conteúdo mesmo ali, que ela é mais curtinha, ela tem 90 dias, ela pode escolher ficar conosco durante 10 meses, que inclusive já está certificado, né? A gente tem certificação agora junto à universidade, porque eu estou realmente traçando um caminho para levar espiritualidade e ciência juntos, né? Então, todo esse desenvolvimento eu tenho escrito, né? Já tenho uma parte que já é o manual da apometria, que já é um livro praticamente, e estou concluindo a parte do livro sobre a apometria sistêmica, porque eu realmente quero deixar isso entregue para as pessoas poderem, né, aproveitar essas oportunidades. Então, a gente tem essa formação que acontece uma vez por ano, por hora, né? Até porque sou eu mesma quem encontro as pessoas a cada 15 dias online, e durante esses encontros, as pessoas formam grupos entre elas, então todo mundo atende todo mundo, tem a troca intensa, né? Eu digo que se tem lá 100 alunos, você vai ser atendido no mínimo 100 vezes, né? Porque você vai trocar entre todos ali, e somos muitas camadas, então sempre tem algo para você olhar, né? E não por curiosidade, isso eu sempre trago, e despertando essa confiança. Eu acho que isso é o grande diferencial do nosso curso, despertar confiança, porque muitas pessoas acham, preciso ser médium para fazer um curso desse. Primeiro que médium todos somos. O como você treina para utilizar essa mediunidade que é a diferença, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma mediunidade, mas eu precisa incorporar, Andréia? Não, mas o porteiro mesmo me diz, o meu trabalho vai ser assim. Né, a gente vai dar voz ao porteiro Eva Maria, e o porteiro falou, eu vou fazer desta forma, porque é isso que vai trazer às pessoas a compreensão. Mas eu converso com ele full time, né? Então, hoje a gente está num outro patamar de entendimento, mas a gente traz essa consciência para as pessoas também. É um desenvolvimento espiritual, mas como eu disse, eu não começo te ajudando a incorporar, porque não é essa a intenção. Eu te auxilio a entender tudo isso que é você, né? Então, ele leva aí 10 meses o curso completo. Então, a gente vai começar essa turma agora. Além deste curso de apometria sistêmica, nós temos uma formação em mesa radiônica também, que foi desenvolvida junto com essa egrégora, com todo esse entendimento, que também é um grande portal que auxilia muito naquilo que a gente chama de desbloqueios energéticos, né? Porque às vezes você só precisa mesmo disso, né? Uma ação ali, uma movimentação com geometrias sagradas, com algum entendimento que te ajuda a liberar. Então, a gente tem esse curso também. Esse curso tem online disponível na minha plataforma. O meu site é andreafrancomano.com.br. Você vai achar todas as informações. Você põe meu nome lá, você vai achar muitas informações. E temos outras atividades que a gente também está realizando, por conta dessa nosso desejo mesmo de levar a todos esse conhecimento, que a gente nominou, né, de Voz às Consciências. Então, é uma apresentação em teatro, onde ali a gente tem os 3 tempos, né? Então, o porteira traz uma fala, Vó Maria e Helena.
né? Sempre Helena vem e traz um conhecimento, né, que mesmo falando de forma simples é bem difícil às vezes de ser interpretado. O Porteira vem com toda a sua forma mais irreverente e fala a mesma coisa de um jeito que todo mundo entende. E Vó Maria é o puro amor, né? E talvez a gente pudesse explicar isso de uma outra forma, né? Seria ali a própria estrutura da psique, né? O ego, né, com as suas estruturas, o alter ego e o superego, ali manifestados para você entender que você é isso também. Que você também tem condições de acessar todos esses seus lugares por direito de existir e de ser quem você é. Então, esse é o nosso trabalho, Voz das Consciências, são apresentações em teatro. A gente fez aqui em São Paulo 2 apresentações, uma a gente teve 400 pessoas, foi muito lindo. E enquanto isso está acontecendo, a egrégora, que não é só essas pessoas que eu mencionei, mas a gente trabalha para um braço, né? A Vó Maria, quem conduz, a Vó Maria seria a responsável, né, por essa egrégora, que é um braço da egrégora da Cruz e do Triângulo de Ramatiz, que é a egrégora do amor e conhecimento, que Vó Maria carrega. Então, enquanto a gente está nesses nossos trabalhos, é feito um trabalho mesmo espiritual, né, ali, que eu sei que você deve saber o que a gente está falando, porque em muitos encontros desses, em palestras, isso está acontecendo no plano astral, as pessoas estão recebendo ali tratamentos, insights, então ninguém sai como entrou, todo mundo fala, cara, tive um insight, tive um entendimento, tive uma cura, né, porque eu estava assim, saí assim, recebi esse entendimento, então é bem intenso isso que acontece, e no ano que vem, em abril, a gente está indo para Portugal, participar de um congresso lá, e também vamos levar Voz das Consciências lá, porque tem um público grande em Portugal que nos acompanha, né? Então, assim, Rafael, eu estou cumprindo a missão de continuar falando muito, falando sempre, mas acima de tudo, curando a mim mesma. Muito grato, gostei dessa questão do teatro, acho interessantíssimo, muito bacana essa ideia, né, essa formatação. Acho que deve trazer bons resultados mesmo para quem tem Aí não essa tem vivência. roteiro, viu? O roteiro é formado de acordo com a egrégora das pessoas que chegam lá. Então, às vezes que a gente já apresentou, que eu falo assim, o Rafa dá risada, fala, gente do céu, que loucura, isso, faço ideia do que tem que falar lá, vou falar, o que eu vou falar? Aí, como diz o Porteira é aquele que está sempre me dando, eu falo assim, mas você não tem que saber, essa parte aqui é nossa, faz a sua, que dá o seu curso, né? Aqui é a gente. E é isso, vai se formar de acordo com as pessoas, porque essas pessoas é que vão dar o tom do que eles precisam, e é fato. Muito interessante, muito interessante. Tem também você tem o seu Instagram? Meu Instagram, andrea.francomano. Meu canal no YouTube, já temos mais de 35 mil seguidores. Andrea Francomano. O Porteira Fala, né? A Vó Maria, a Helena, né? Tem lá sempre. E é sempre assim, né? Quem acompanha sabe. Eu sou o meu laboratório, então eu sempre trago experiências que eu mesma vivi na pele, né? De emoções, sentimentos que eu fui olhando, tratando, e a gente traz isso, né, revela isso ali através da consciência que a gente toma por aquelas condições que a gente vive, e aí é sempre muito, muito incrível o que as pessoas recebem também de insights e entendimentos. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, tudo que ela falou para que você tenha mais facilidade para poder, né, encontrar o trabalho, site, Instagram. Vai ter um collab lá no Instagram também, que a gente sempre faz para poder divulgar aqui o episódio, então siga lá nossa convidada também no Instagram. E é isso, pessoal. Assista novamente, mande para as pessoas, tá? Interage aqui, coloca as suas percepções, tá bom? Porque isso é super importante. Gratidão mais uma vez, minha amiga. É muito bom, papo bacana, papo cabeça, né? Elucidações. E eu quero abrir esse espaço para você mandar uma mensagem aí para o nosso público, para a gente finalizar com uma mensagem tua aí para o pessoal que está acompanhando. Quero agradecer muito, né, a oportunidade de vir falar desses temas todos aqui com você, de você ter aberto, né, essa possibilidade. E eu vou deixar uma mensagem, mas não vou ser eu que vou deixar a mensagem, tá bom? Então, e aí, antes que alguém me critique, ande uma milha nos meus calçados. Criança,
há neste lugar chamado planeta Terra uma única coisa importante de vocês compreenderem. Tudo aqui foi desenhado por vocês mesmos. Vocês são a consciência suprema, mas vocês não devem se confundir com ela, porque ela te deu essa raiz, mas ela é muito superior a você. E você, junto com essa dose de consciência que recebeu, chegou neste planeta e começou, então, a agir como uma criança. Você pega esse tecido e começa a colorir esse tecido de forma tão brincalhona, que o tecido começa a rasgar, a ficar escuro demais. Você já viu quando se misturam muitas tintas, como fica um tecido? E de repente ele está tão negro que você quer um tecido novo, mas isso não é possível, porque você recebeu este. E agora você tem que fazer algo de bom com este tecido. E talvez uma forma de você entender quem é você e o que você pode fazer com esse tecido negro que você coloriu é colocar-o contra o sol, contra a luz. E você vai ver, então, que você tem um universo de estrelas a seu dispor. E cada uma delas ali foi você também quem coloriu. E agora, seja capaz de dar conta dessa sua sombra toda, para que a luz possa ser a única resposta. E talvez isso demore um bom bocado de eras. Ninguém disse que teria um tempo certo para você terminar a sua história, mas tem um tempo certo para tudo isso acontecer. Mas a sua história é sua, e você está aqui para cumpri-la. Busque fazer isso, sendo você mesmo generoso, amoroso, fraterno, humano. Eu acho que o grande mistério é você ser humano. Como é difícil ser humano, não? Todos querem ser algo como ETs. Todos querem ser de uma outra galáxia. E ninguém quer ser apenas humano. Mas você é tudo isso. Você chegou aqui neste plano, parte disso tudo. Você chegou poeira. Para que este planeta e todo este sistema solar fosse construído, ele precisou de poeira de todos os outros orbes. Você acha que você chegou aqui com um corpo verde ou um corpo azul, cor-de-rosa, não importa? Não, você sequer tinha um corpo quando você chegou. Você foi se juntando em elementos. E de elementos e em elementos você foi adquirindo conhecimentos. Esses conhecimentos foram de tempos em tempos formando quem você é hoje. E você ainda não conseguiu entender que você é ser humano. Porque você simplesmente não consegue ser. Você ainda acha que precisa ter algo para ser. E os desapegos, quando propomos, não é para que você seja alguém que viva a pobreza absoluta, porque essa você já vive. É pobre aquele que não consegue discernir. É pobre aquele que não consegue desapegar da necessidade. É escravo de todas elas, de todos os desejos. Esse é o pobre verdadeiro. Torne-se você este ser, que mesmo, claro, vivendo hoje neste plano, com as necessidades que são, né, ninguém vai propor que você saia nu pela rua, até porque talvez isso, nos tempos atuais, assim como em outros, seja um crime. Mas a proposta é que você seja nu de alma, que a sua alma não precise se apegar tanto a tantas dores e sentimentos que você vem arrastando como seus grilhões por séculos. São essas dores e esses sentimentos que vão criando todos os emaranhados. E as pessoas vão continuar o tempo todo buscando ter algo para se sobrepor ao outro, ter algo para gerar a escravidão do outro, porque se sentem vitimadas das suas culpas, das suas vergonhas, das suas faltas de consciência do que são. É só isso, criança. É simples, acredite, mas é trabalhoso. Ninguém disse que não haveria trabalho. Se somos todos energia, energia requer trabalho. Então eu agradeço muito pela oportunidade de falar com vocês e estar aqui deixando esta mensagem. Espero que todos tenham compreendido.
Obrigada.